Eu já vi cliente descartar decorador e eu mesma, lá atrás, quando eu comecei, fui descartada várias vezes porque eu não explicava para o meu cliente a diferença entre o meu trabalho e os itens da execução. Os móveis, os balões, as flores, o que fosse. Aquilo ali tudo é acessível para qualquer profissional. Assim como o remédio que o médico está te passando na receita é acessível para qualquer profissional. O que muda é o olhar técnico desse médico. O que muda é o seu olhar técnico, é o seu olhar criativo, é a sua forma de traduzir o evento dele, de traduzir a festinha daquela mãe, de traduzir a vontade daquela noiva, de traduzir a vontade daquela mãe de 15 anos. Isso é que difere da... Hoje tá puxado. É o que difere o Igor, por exemplo, da Arte Vasos, da Milk Festas. Cada uma tem uma forma de visualizar, de interpretar o mesmo tema. Então, quando você consegue mostrar para o cliente que itens da execução é custo, ele tem acesso a um preço, ao menor preço possível, você tem acesso a descontos que ele, como pessoa física, não vai ter. Você tem acesso a descontos que ele, que não é profissional, não vai ter. Porque eu sei que tem muita gente aqui que não tem CNPJ e tá tudo bem. No início a gente não tem mesmo. Por exemplo, eu tenho 14 anos e meu CNPJ tem 10 anos. Nos primeiros 4 anos eu não senti necessidade de ter um CNPJ. Aí depois eu comecei a atender empresa, eu precisei emitir nota fiscal, eu comecei a crescer, e aí eu comecei a faturar mais alto, e se eu não tivesse CNPJ eu ia ter problema. Então eu precisei ter CNPJ. Mas o cliente entende assim, quando você é um profissional da área, você tem vantagens que você pode oferecer para o cliente que ele sozinho, direto com os fornecedores, ele não vai conseguir. É isso que o cliente tem que perceber, que você pode fazer por ele, que ele não pode fazer sozinho. Então o seu esforço passa a ser defender o teu valor enquanto profissional e não a decoração como um todo, porque ele pode mudar. Se ele quiser fazer um projeto completamente diferente daquele que você apresentou, você tem uma segunda chance de apresentar esse mesmo projeto, tá? Então a vantagem de trabalhar o preço aberto é que facilita essa defesa, facilita que o cliente compreenda tudo que envolve o serviço de decoração. Não é só lá a mesa bonitinha, não é só aqueles elementos todos que estão ali dentro daquela proposta, mas o trabalho que você desenvolve para que aquilo tudo seja possível, para que aquilo tudo aconteça, tá? Será que esse é o único problema também? Será que a questão se resume à forma como você apresenta? Fechado ou aberto? Não, não é. Tem mais coisa por trás dos panos. Gente, tem muita coisa que o cliente não verbaliza para você, tá? Tem muita coisa que fica às ocultas. E essa é a parte mais difícil. E foi aí que eu demorei muito tempo para descobrir que coisas eram essas. Como é que a gente resolve a percepção de valor? Porque isso é mais difícil, né? Como é que o cliente percebe valor em você? Quais são os pontos que fazem que o cliente perceba valor em você? Então, assim, eu vejo muitas de vocês que já estão há muito tempo no mercado e que não tem, assim, um destaque sobre isso. Lá na sua bio, por exemplo, na sua vitrine, no seu Instagram, não está dizendo há quanto tempo você faz eventos. Isso é uma moeda super valorosa. Isso pesa. O cliente fala assim, caramba, essa pessoa aqui já faz eventos há 14 anos, há 7 anos, há 8 anos. Então isso já te diferencia de uma massa que está começando agora. Ok? Então se você está começando agora, sobre o que vai ser o seu valor, aí você vai gastar mais energia para mostrar. Porque assim, criatividade, gente, não é o único ponto que te faz vender. Eu tenho alunas que são extremamente criativas que têm dificuldade de vender, porque elas não estão começando agora, tem 3 meses, tem 1 ano de mercado. Elas não passam segurança para o cliente.
Então, o quesito segurança, quando a gente está falando de uma festa, de um evento, é muito importante. Porque pensa comigo que a decoração é um dos itens que o cliente está contratando, só um dos itens. Existem tantos outros itens que ele vai contratar. Ele vai contratar bolo, doce, buffet, entretenimento, ele vai gastar com fotógrafo, ele vai comprar roupa. É todo um investimento para aquela festa acontecer. Então o teu trabalho precisa emanar segurança, tá? Porque senão, por mais criativa que você seja, o cliente não vai fechar com você. Se ele não tiver certeza que tudo que ele está pedindo, tudo que você está prometendo, você é capaz de entregar, ele não vai fechar com você. Então, coisas que te ajudam a criar valor, a gerar valor. Depoimentos de outros clientes. Há quanto tempo você está no mercado? A forma como você resolve. Quando o cliente fecha com você, como é que funciona? Qual é o próximo passo? Como é que é o processo de criação do evento dele? Por quantas etapas você passa? O que você resolve em cada etapa? Como é que ele vai ter acesso a você? Ele tem um contrato? E aí você começa a precisar ter ferramentas de apoio. Por mais simples que seja o seu negócio. Mesmo que seja lá, Inspire Mimos, que é uma aluna minha aqui, que é a Plínia, que tem uma loja de locação de peças. Então lá na locação de peças ela precisa ter um catálogo. Quando o cliente pede um orçamento, ela tem que ter um documento em que ela coloque os itens do orçamento e passe isso no documento para o cliente. Por quê? Porque mostra que ela é profissional. Ela mostra a loja dela, ela mostra a equipe dela trabalhando, mostra que ela tem estrutura. Então, gente, não é você ter só o cliente grande que você vai vender muito, ou faturar muito, ou lucrar muito. Tem gente que tem cliente grande que faz uma festa por mês, ou faz uma festa de 3 em 3 meses e não consegue viver disso. Não é o cliente que faz você viver disso ou não. É o modelo de serviços que você constrói, é a forma como você trabalha, é a imagem que você passa para o mercado, tá bom? É exatamente isso que faz diferença.